Olá, eu sou o Dr. Gustavo Sartorato, fundador do CMC, Centro de Medicina Capilar, há mais de 10 anos, e eu tenho uma pergunta para você. Você tem medo de fazer o transplante capilar e não gostar do resultado, ou de ter alguma complicação? Depois de mais de 10 anos fazendo transplante capilar, mais de 3.000 transplantes capilares, eu já recebi vários pacientes aqui na clínica que já fizeram um transplante previamente e vieram me procurar porque tiveram algum tipo de descontentamento com o seu resultado, seja porque não gostaram do resultado ou tiveram algum tipo de complicação e vieram no sentido de reparar esse resultado prévio. Eu separei aqui para você as principais causas que trazem esses pacientes até aqui. A primeira delas é o paciente que viu crescer cabelo, mas esperava que fosse crescer mais, esperava um resultado melhor. Depois tem aquele paciente que não teve crescimento nenhum de cabelo ali, e depois vem na sequência aqueles pacientes que tiveram algum resultado artificial, que ficaram estigmatizados, eles saem na rua e as pessoas percebem que ele fez transplante, e aquele, por último, que fez o transplante, teve um resultado fugaz e o cabelo transplantado sumiu. E aí? Como é que é feito isso? Por que acontece isso e como que a gente pode reparar essas coisas e principalmente como você pode evitar. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, a gente vai no final dar dicas para você garantir que pelo menos assim, de uma forma maior possível, você vai ficar feliz com o seu transplante. Então vamos lá. O primeiro deles, aquele paciente que esperava ter um resultado melhor. Nesses casos assim, a gente tem alguns tipos de causa para isso, principais. O principal tipo de causa é o erro de expectativa, uma expectativa que não foi bem alinhada, o resultado que o transplante pode te entregar com o resultado que você esperava do transplante. Isso é extremamente importante. Alinhar expectativa com seu médico antes do transplante acontecer. Isso deve ser feito durante a consulta médica. É obrigação do médico que vai fazer o seu transplante capilar deixar bem claro os limites da cirurgia, os limites de cada caso. A gente tem uma limitante universal para o transplante capilar que se chama área doadora. Eu só posso pegar cabelos da sua própria cabeça, eu só posso pegar cabelos da área de segurança, da Safe Donor Area, que não tem o código genético, as raízes para o hormônio DHT, e eu não posso gerar nenhum tipo de sequela para a sua área doadora. Isso faz com que eu tenha um teto máximo de raízes que eu posso usar por sessão de cirurgia capilar. E esse teto, muitas vezes, é abaixo da área da calvície da pessoa. Então, para alguns pacientes, não é possível fechar totalmente a calvície. Mas e aí, para esses casos não tem solução? Sim, sempre tem jeito. A gente consegue fazer um planejamento cirúrgico de forma que provavelmente ele vai continuar com alguma calvície residual, mas vai ter uma melhoria extremamente significativa, principalmente nas regiões que mais incomodam ele, e ele vai poder assim ficar mais livre para usar os penteados, para refazer a moldura do rosto, vai trazer mais autoestima, mais segurança, ou reparação da própria coroa, vai parar de queimar no sol, enfim, tender a resolver a dor do paciente, aonde que ele está sentindo maior incômodo. Isso tudo tem que ser alinhado com um planejamento cirúrgico e cabe ao médico dizer os limites, até onde pode ir a cirurgia, qual é o resultado que realmente pode ser entregue e o que o paciente deve esperar da cirurgia. O transplante capilar é uma cirurgia de extrema eficácia e com um grau de satisfação altíssimo dos pacientes. Mais de 95% dos pacientes aqui no CMC referem muito satisfeitos com o resultado, desde que eles saibam o que realmente pode ser esperado como resultado. Segundo caso, aquele cara que não teve crescimento nenhum. Para esses casos, existem dois tipos de situações.
Primeiro é o diagnóstico. Nem sempre a ausência de cabelo na cabeça é calvície. Aquela calvície clássica que a gente conhece, que é a androgenética familiar. Existem outros diagnósticos possíveis, menos prováveis, mas muitos deles não têm o transplante capilar como indicação de tratamento, de resolução. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, como doenças autoimunes, que pode fazer com que o cabelo desapareça, porque as raízes são consumidas pelo seu próprio sistema autoimune. E com isso você não vai ter o crescimento do cabelo, porque o cabelo é um corpo estranho. Porque as raízes transplantadas também vão ser acometidas caso ocorra um transplante capilar. Isso tudo é possível ser esquadrinhado, ser pesquisado durante a consulta, na anamnese, na pesquisa médica. Então você tem que ver se você tem a indicação correta para o transplante capilar. E não é todo mundo que tem realmente a indicação, e isso é um diagnóstico médico que deve ser feito também durante a consulta. E a outra questão também, pessoal, é quem operou você. O transplante capilar é algo que tem uma curva de aprendizagem muito grande, entre 5 e 7 anos, para ter uma equipe muito bem treinada, especializada, e uma série de equipamentos que devem ser investidos, como microscópios estereoscópicos, 3D, enfim, ferramentas imprescindíveis para que seja feito o protocolo 100% correto. Então a gente tem que ter uma equipe que esteja acostumada a fazer diariamente a cirurgia. Não é uma cirurgia que você vai para o congresso, aprende num dia e volta a fazer no outro. Senão você vai ter resultados pífios e o paciente terá problema. E depois a gente tem também o pessoal que teve sequelas. Sequelas, para mim, eu chamo aquele resultado artificial. Para mim é o pior resultado, a pior sequela. Muitas vezes, aquele cabelo de boneca, o paciente preferiria ter ficado calvo do que ter feito uma cirurgia e ficar estigmatizado. Isso ocorre por N fatores. Um dos principais causas é aqueles tufos que tiravam da região doadora, implantavam e ficava aqui, com todo respeito, né, uma coisa bizarra. E a maioria dos pacientes fica muito insatisfeitos com esses resultados. Eu tenho muitos casos que pessoas vêm aqui frustradas, querendo naturalizar esse resultado. Outra coisa que pode evitar um resultado artificial é fazer um planejamento. Um planejamento da linha frontal para deixar o aspecto da linha frontal totalmente compatível com a faixa etária, com a etnia daquele paciente, com a essência daquele paciente. Se o paciente não tiver perdido todo o cabelo, é interessante que o paciente traga fotos e que o cabelo seja compatível com a essência do rosto, com o visagismo, matemáticas, a física da face, os vetores e o momento de vida que está o paciente. Então isso é uma questão de experiência, de bom senso, e vai muito da pessoa que está te operando. Então é muito importante que você procure um médico que tenha essas qualidades e que você identifique isso durante a cirurgia. E por último, tem os pacientes que operaram e o resultado sumiu. Como assim? O resultado não fica para sempre? E é para ficar para sempre, sim. A não ser que você tenha usado alguma área doadora inadequada. Vamos lá. Isso está muito frequente agora, porque existe uma cobrança muito grande dos pacientes por quantidade. Existe uma guerra entre os médicos, quem é que coloca mais cabelo? E está se misturando a quantidade com a qualidade. Se colocou muitas unidades foliculares, é porque foi uma cirurgia excelente, e quanto mais unidades foliculares foram colocadas, é porque é o melhor cirurgião, é o melhor lugar, enfim. Isso nem sempre é verdade, pessoal.
A nossa área doadora, a gente tem ali uma faixa de segurança, Safe Donor Area, que não há o código genético. Se eu sair dessa área de segurança, eu estou utilizando raízes que podem desenvolver calvície no futuro. E essas raízes transplantadas, elas vão continuar avançando na calvície. Então, não existe milagre, ainda não existe multiplicação em cativeiro, em clonagem de fios. A gente tem um teto máximo de fios. Então não existe assim, no Brasil colocamos X raízes, nos outros lugares colocam mais raízes. O cirurgião ele tem consegue o dobro de raízes. Não tem isso. O bom cirurgião capilar, que é especialista em transplante capilar, ele tem ali, mesmo que ele queira colocar mais, ele tem um limite máximo que cada paciente impõe a ele. Cada área doadora impõe a ele, e a gente não consegue extrapolar esse limite sob risco de a gente usar raízes que são fora da área de segurança e estão sujeitas ao avanço da calvície. Então todos esses são os fatores principais que trazem o paciente para uma reoperação reparadora, para a gente reparar aquele primeiro resultado sem sucesso. E aí segue agora dicas para você evitar isso. Primeira dica: antes de fazer a cirurgia, pesquise sobre o médico. Pesquise se ele tem know-how, pesquise se ele tem experiência, pesquise sobre a clínica. Tente ter contato sempre com pacientes que já fizeram um transplante capilar com ele, para você saber do histórico dele, enfim, se ele segue os bons preceitos da cirurgia. Segundo, nunca dispense a consulta médica. A consulta médica é insubstituível, é importantíssimo. Na consulta médica é preciso ser feito todo o exame anamnese para o diagnóstico correto, o planejamento cirúrgico e principalmente alinhamento de expectativas. O paciente precisa saber exatamente o que espera por ele depois que ele sair da consulta lá na cirurgia. Depois é importantíssimo que haja noção de que existe um teto, e esse teto da área doadora, isso vale para o Brasil, para a Turquia, para a Europa, para a China, para Júpiter, para qualquer lugar. Não existe qualquer lugar que faça mágica e que invente mais cabelos do que aquela área doadora permite. Acima daquilo, as raízes podem estar sujeitas à calvície, então desconfie de promessas milagrosas, desconfie daquele planejamento cirúrgico que faz e acontece e que implanta milhões de raízes. Lógico, a nossa equipe aqui, a gente faz o máximo possível que não esgote a sua área doadora para não haver um over-harvest também. Então não existe mágica, existe um bom senso, então cabe também ao paciente pesquisar essas coisas, para não entrar num barco furado, numa de que um lugar vai fazer milagres, enquanto outros não. Hoje em dia, o conhecimento ele avança muito rápido. Os congressos mundiais de transplante capilar e de medicina envolvem todos os especialistas no mundo. Então não existe um lugar diferente que esteja fazendo uma técnica diferente, que só faça lá. Se tem um lugar que promete uma coisa que o resto todo do mundo, ou a maioria dos lugares, não fazem daquele jeito, desconfia, porque na medicina não tem mais essa discrepância com a globalização de técnicas. Todo mundo segue bons preceitos. Então, no breve resumo, você pode e deve ter todas essas noções de coisas que podem dar errado na tua cirurgia e que você tem total domínio para tentar evitar que isso aconteça com você, seguindo essas dicas aí que eu te passei. Bom, se o conteúdo desse vídeo fez sentido para você, eu gostaria que você compartilhasse com todas as pessoas que possam utilizar dessas dicas, e queria que você deixasse um comentário aqui embaixo desse vídeo para dizer o que você achou e
precisaria saber o que você gostaria de saber sobre transplante capilar para que eu possa te ajudar a entregar mais conteúdo que seja relevante para você. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.